Vamos então? Olha só, gente, nosso próximo convidado vem de Pardinho, a 121 quilômetros, aqui da cidade de Bauru. Ele atua na área de comunicação há mais de 30 anos e atualmente faz parte do time de locutores da 96 FM. Com experiências em emissoras como SBT e Record, ele se destaca como um excelente comunicador, sempre se reinventando dentro do seu próprio estilo. E recebemos ele, o locutor, jornalista Giovanni Neto! Vem pra cá, seu menino! Aê! Senta aí, olha só! Hoje só tem fera aqui, hoje só tem fera. Puxa vida, que satisfação. Pô, que legal, hein? Trabalhamos juntos, inclusive. Nossa, é verdade, a gente já fez Fizemos varejo juntos, né? né? Puxa, que Só legal. que a gente não chegou a gravar, né? Eram separados os momentos ali, né? Era Rede TV Shop ou Shop, Rede Shop TV Tour? Shop Tour. Faz tempo também isso aí, hein, rapaz do céu. Rapaz do céu, é Antes verdade. de tudo, Luísa, toda a equipe, todo o pessoal presente aqui, eu quero dar os parabéns para você. A gente sabe, a gente está falando de cultura, inclusive, né? Com a chance, pela primeira vez na história, da gente ver o cinema nacional ganhando aí um Oscar. E o que vocês estão fazendo aqui em Bauru, né? Um programa super bem produzido, a gente sabe o quanto é difícil, lutando, né, pela cultura na cidade, lutando pela comunicação. Então, quero dar os parabéns para vocês por toda essa equipe gigante que trabalha aqui nos bastidores. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, sensacional. Eu só tenho que dar os parabéns para você, viu, Luiz, para toda a equipe, viu? Vou chorar. Muito Olha, bom mesmo, viu? Muito bom, muito Não, feliz. mas a gente criou esse programa aqui para se divertir, para levar talentos aí como você. E a gente espera que você volte aqui também para fazer algum trabalho, alguma... Delícia, adoro isso aqui, adoro. Não é? Até o programa que eu faço lá na 96 no Live é muito parecido com isso aqui, né? É um programa feito à vontade, tranquilo, né? Vocês trabalham de forma muito segura. Se acontece alguma coisa que deu errado, é assim que funciona, é assim que tem que ser mesmo, né? É verdade. Divertindo o pessoal que está do lado de lá, né? Mas é muito legal, parabéns. E aí, ô Giovanni, 30 anos de história, né, na comunicação. Pardinho, né? Cidadezinha pequenininha, 4.000 habitantes, não tinha o que fazer. Ou eu trabalhava lá no Laticínio GG, ou ia colher laranja, ou eu trabalhar no Rodoserve. Aí, nenhuma das opções minha mãe deixou fazer. Ela falou, você fica no quarto trancado de castigo. A única coisa que tinha no quarto, tinha um rádio. E eu ficava escutando esse rádio o dia todo. E eu lembro um dia que instalaram um telefone na minha casa lá em Pardinho, e o número do telefone era 1226, eram só 4 números. Então o locutor na rádio falava assim, ó, a primeira pessoa que ligar vai pedir uma música. Só que eu tinha pego uma manha desse telefone. Então eu discava um número, assim, ó, um número, devagar, 2, 3, e eu não discava o último número. Então a hora que o locutor falava assim, a primeira pessoa que ligar vai pedir uma música, eu discava o último número, era sempre eu, entendeu? E aí eu conseguia pedir música de manhã, tarde, noite, e fiquei amigo de todos os locutores, até que um dia enchi tanto o saco dos caras, o cara falou assim, vem conhecer o estúdio. Quando eu entrei no estúdio, eu nunca mais saí, tô até hoje. Mais de 30 anos isso aí. Isso aí foi lá em Botucatu. Eu morava em Pardinho, eu comecei a ir para Botucatu, acabei indo morar lá. Quero até dar um abraço grande aqui no meu irmão, José Camalhonte, José do Álcool. Tá vendo o programa? Você acredita que o nome dele é José do Álcool? Tá vindo o programa nesse momento lá em Botucatu com a família, Nice, todos lá. Eu quero dar um beijo, que me acolheu muito bem em Botucatu para eu poder trilhar, né, o caminho do rádio, e tá hoje aqui em Bauru. Gostoso. Então, falando em voz, você tem uma voz muito bonita. Voz é técnica, na verdade, então, né? Você vai treinando com o tempo, desenvolve, né? Ela desenvolveu naturalmente ou você faz algum exercício? Eu aprendi, nunca fiz exercício, até porque eu bebo de madrugada, vou trabalhar outro dia cedo, bebo gelado, não tenho nem cuidado com a voz. Mas eu acho que a voz é técnica mesmo, né? Você vai trabalhando o dia a dia, vai gravando, vai ouvindo, vai sentindo, você sabe até o limite que você pode ir. E só o tempo também para trazer, né, esse conforto da voz que a gente tem hoje, né? Só o tempo mesmo. Muito legal, prática, muito gostoso. Né? Você vai... muito legal. E aí, nós temos... Hoje você está trabalhando na 96. 96. Certo. E aí nós temos uma imagem aqui da internet que você... Ai, que medo. É lá no seu canal. Olha lá, Giovanni Neto, jornalismo, matérias, institucionais. Ah, isso aí foi da SBT. Olha isso. SBT. Meu cabelo era preto ainda, ó. Mas oi, vamos lá, no SBT. É ele? Olha lá, vamos ouvir. Olha só. Tá saindo, não tem áudio? Esse é velho isso aí, hein? Olha, era magrinho na época ainda, hein? Ó. Olha o Papai Noel. Olha lá, isso aí também. Isso aí é o que? Rio Tietê? Essa aí é um evento que acontece... Barra Bonita? Não. Não,
Ibitinga, escreveu Foram Ibitinga, né? comparecendo, Ibitinga, isso, o evento Ibitinga, foi isso. ficando grande, Também até era que em magrinho, 2008 certo? foi criada uma Essa camisa aí associação, nunca mais entrou, por Associação exemplo. Nossa Senhora dos Navegantes. A gente, por exemplo... E qual que é a diferença? Você tem alguma... o que você mais gosta de fazer na rádio ou na televisão? Eu acho assim, eu fiz tudo, na verdade, né? Rádio, fiz TV, fiz jornalismo, varejo. Eu acho que o rádio foi onde eu me sinto mais confortável. Durante alguns anos eu fiz matéria para Record, fiz matéria para SBT também. Eu, digamos assim, onde eu me senti menos confortável. Gostoso também, é legal, mas a matéria é um negócio que é tudo montadinho assim, né? Caixadinho, um off, uma sonora, uma passagem e tal. E no rádio, não, é igual vocês estão fazendo aqui, o negócio vai caminhando direto. Então eu me sinto mais confortável trabalhando dessa forma, assim, né? Plano sequência que chama, né? Vai que vai. Vamos falar pro pessoal. Até de short lá, né? Pode trabalhar de short, chinelão, essas Como coisas. que é, entendi, perdão? Pode trabalhar de short lá e chinelão, assim. Desde que pegue da barriga pra cima, pode, né? então. De short. Na rádio eu vou até de chinelo, né? Na rádio não tem problema, ninguém vê, né? Assim, toma choque, né? Vamos falar um pouquinho pro pessoal de casa o que é essa passagem que você falou. Passagem é quando o jornalista, o repórter, ele tá lá na notícia, não é isso? A passagem é quando chega o momento que o repórter pode aparecer, né? E normalmente você também, o jornalista, você sabe exatamente como que é. É aquela informação que você não tem. Você não tem uma imagem, você tem que passar uma informação que você não tem de onde buscar essa informação. É o momento da glória do repórter, né? Onde ele pode aparecer. Aparece, né? Onde ele aparece. Ele aparece. Hora do fumo, né? Eu lembro a primeira matéria que fui fazer para o SBT foi lá na cidade de Marília, inclusive com o atual prefeito hoje, que foi eleito lá em Marília, e eu fiz 2 passagens. Aí os caras me chamaram, Giovanni, não pode, é uma só, viu? Pô, achei que podia aparecer até umas 2, 3 vezes. É, muito legal. Mas aí é você que decide, é o repórter que decide. Exatamente. Você que constrói ali a reportagem. Você recebe a pauta ali, você vai montando conforme a matéria, né? Mas mas eu aprendi que é uma passagem só, não tem 2. E aí, você falou, você já fez um programa na Record que era um... Na Record tinha um programa que chamava Rádio Clipe. Rádio Clipe. Faz tempo. Não era vitrine, não? Como que é? Você tinha um programa que eu achava sensacional. Eu acho que o Rádio Clipe mesmo. Era de domingo de manhã, se eu não me engano. Eu tinha um programa no SBT também, o NO, Negócio de Oportunidades. O NO, lembra do NO? Puxa, o NO eu fui editor de vídeo lá, viu? Verdade, o NO. Era da meio-dia 1, né, que tinha antigamente também, mas esse do Rádio Clipe era muito legal, porque a gente trazia na época, né, os principais locutores de rádio, artistas, né, para fazer uma entrevista. Era feito na Record aqui de Bauru mesmo, né? E a gente trazia o pessoal para fazer entrevista, bater um papo, era bem bacana, assim. Só que era domingo cedo, né? Era difícil ter audiência quando você fala assim, o seu programa vai no ar no domingo, 8 horas da manhã. É complicado, né? Não tinha YouTube, né? Pra assistir depois, como é agora, né? Mas como é que você vê hoje? Você acha que a TV regional, ela tá mais aberta para produção regional ou a gente tem que ir mesmo pro YouTube? Tá sofrendo demais mídia aberta, né? A TV. Tem uns amigos lá na TV Tem, na Record, no SBT. Está sofrendo nunca falta de verba, né? Porque a migração dos anunciantes, né, para outras mídias, por exemplo, para a rede social, YouTube, Instagram, afetou demais o faturamento, né? Porque antigamente só tinha alguns players, né? SBT era um player, TV Tem era outro. Hoje a tiazinha da esquina que trabalha de costureira é um player. É verdade. Ela é uma emissora de televisão se ela investir, entendeu? Então não tem mais diferença nenhuma, né? É verdade. Né? Então assim, aumentou demais, né? Pulverizou demais. A verba publicitária e as TVs estão sofrendo demais com isso, né? Estão tendo que se reinventar. Você sabe também, o custo operacional de uma TV é gigante, é enorme. Por isso que a propaganda na TV custa caro, porque custa muito caro você manter uma emissora de televisão. Você, por exemplo, assim, SBT, vamos citar o SBT, eu acompanhei muito internamente como que funcionava. O SBT transmite para 100 cidades. Precisa de 100 transmissores, precisa de um transmissor em cada cidade, precisa de um transmissor em Botucatu, em Jaú, não sei o que e tal. Nossa. E esse transmissor, ele dá manutenção, ele queima, ele quebra, ele custa caro, entendeu? Então, assim, só na parte operacional, já é um sufoco danado de manter funcionando. Imagina a produção com tudo isso aqui que a gente está vendo, né? Com certeza, é verdade. Mas é isso aí, a gente está vivendo um novo caminho, né, Luiz? Vocês aqui estão fazendo assim um trabalho extraordinário e levando informação, levando cultura, levando criatividade para todo mundo. Estamos tentando. Muito legal, de uma forma muito bonita. Parabéns, muito legal, sensacional. Olha, pessoal de casa, você de casa, se tiver alguma pergunta para o Giovanni, pode mandar que a gente não vai responder. Não, brincadeira, a gente vai perguntar para ele.
Aproveita que o João tá distraído, deixa eu fazer uma pergunta pro Giovanni. Voltando no mundo de rádio, que eu também sou fã de rádio. Quais são as suas principais referências quando você iniciou no rádio? Alguém que você gostava de ouvir? Vou dizer que copiou, que copiar é diferente, mas a gente sempre se espelha em alguém no sentido de não agradar o ouvinte, mas de ser uma pessoa legal, de o ouvinte sempre que te ouvir se sentir bem, ou ficar sempre esperando o horário pra você começar ali. Quem Mas você antes se de você espelhou? falar, o Gore, ele apresenta um Tem um programa de rádio também? programa de rádio. Ah, é? Que rádio que é? Que rádio? Na 87 FM. E ele 80, faz um 87, sucesso com as 87. músicas sertanejas, Comunitária. né? Sertanejo, como que é? O Alegria programa? Sertaneja. Alegria Sertaneja. Vou assistir. Vou ouvir. Tem que estar na internet, né? Tem que pôr Vou o celular lá pra gente assistir. Eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui trabalhar numa rádio em Botucatu que chamava Cultura FM, o proprietário da rádio chamava Plínio Paganini, ele era prefeito inclusive de Botucatu. Então ele estava no estúdio, uma vez ele contando que chegava um menininho de São Manuel e queria trabalhar nessa rádio de todo jeito. E aí ele ficava sentado no estúdio da rádio assim, e o Plínio falava assim, olha moço, você não tem muito talento para rádio, eu acho que não vai dar certo, você não tem uma voz boa e tal. E ele sempre tentando, e ele conseguiu por outros meios virar um locutor de rádio. E eu me inspiro muito nele. A gente está falando do Emílio Surita. Você acredita? Olha só. Ficava sentado no chão. O próprio dono da rádio contando. Ele ficava sentado no chão pedindo emprego. E ele falava, você é ruim, cara. Você não tem talento. E hoje a gente está vendo o Emílio Surita aí, né? Uma coisa difícil de ver, gente. Mas locutor de rádio rico é ele. É verdade. O cara conseguiu. Então, assim, poxa vida. Ah, Hoje eu o me Eli Corrêa inspiro é muito rico no também. Emílio. Como que é? O Eli Corrêa é rico também. O Eli Corrêa também é rico, né? Do áureos tempos da Rádio Globo, né, também, né? Mas assim, eu gosto muito da forma como ele se comunica, da forma tranquila, suave, sabe? Um cara que não precisa gritar para chamar atenção, né? E tá aí no ar, né? Fazendo sucesso até hoje na Jovem Pan, com o Pânico. O Emílio, então, para mim é uma referência. Cara maravilhoso. A minha infância é escutar Gil Gomes e Afanásio Jazade. Afanásio Jazade, você lembra disso? Eu lembro. Barbaridade, estamos aqui hoje, Itaí Paulista, esses vagabundos. Muito legal. A rádio é uma coisa muito gostosa, né? E o interessante que nem ouvindo você também lá na 96, o pessoal ouve a gente e acha que é amigo, né? Então a hora que você chega, ouve você brincando, tal, de manhã, bom dia, não sei o quê. E a hora que a pessoa te encontrar, ela vai achar que ela é sua amiga, já vai querer te abraçar, já vai exatamente. querer... Não, ontem mesmo, eu saí na balada e o cara vem te abraçando assim, pô, pedi uma música lá no Brasil domingo, sensacional, obrigado. Eu falei, cara, quem que é você? Você me desculpa, cara. Esse E o um pessoal grande te chama problema. pelo nome, mas você não imagina quem é a pessoa, né? Sabe o que eu faço? Eu chamo todo mundo de queridão. Ei, queridão, como que você tá? Eu não sei o nome do cara, não vou guardar. Já sou ruim em fisionomia também, mas é muito gostoso o rádio. Esse feedback, principalmente o programa que a gente está fazendo aos domingos agora ao vivo, lá na 96, chama Mais Brasil. Esse programa já tem mais de 20 anos. E agora tem um ano que a gente está fazendo ele ao vivo todos os domingos, das 11 da manhã. Aumentamos mais uma hora, né? Tá até as 2 horas da tarde. Samba, né? Samba, e agora eu fiz uma pequena modificação, que eu coloquei um pouco de MPB no começo do programa, né? Toquinho, Vinícius, Chico, eu ia falar Chico Anísio. Chico Buarque. Chico Xavier. Chico Anísio também, né? Chico Anísio também, né? Cantor. Caetano e os Novos Baianos. Sim. Ele e o Arnô O Rodrigues. Chico Olha lá, Anísio. tá vendo? Sabe tudo de rádio, você. Sabe tudo. Esse é o mestre. E aí você tem esse feedback ao vivo, né? Você vai sorteando muito. É uma sacanagem tão grande que eu faço no rádio também, né? Porque tô distribuindo lá picanha, kit picanha, barril de Heineken, entendeu? Olha, Almoço só que legal. no Fred Fish. Aí não tem como, o cara vai participar mesmo. Vai participar, com mesmo. Aí é sacanagem. Bom demais. E é que nem eu sempre comento, eu gosto de ouvir rádio, eu ouço rádio de tudo quanto é lugar, mas tem que ter alguém falando. O cara não vai mandar alô pra mim, ele não vai falar nada pra mim, ele vai falar do pessoal dele lá, mas tem que ter alguém falando. E fizeram muito bem de colocar pessoas falando ao vivo, vocês fazendo a locução do programa, que eu sempre ouvia quando era só samba antes, né? E não tinha ninguém falando, mas eu gostava do programa musicalmente falando, mas sentia a falta de alguém falando. E agora juntou as coisas, ficou bacana. Tem o Paulo Filaretti também, que tá com a gente também lá todos os dias, me ajuda muito também, né, a fazer o programa. Priscila tá aí também, ela ajuda muito, porque a gente faz uma curadoria musical. Curadoria musical, assim, a gente sai no tapa praticamente, nos bastidores, porque cada um defende uma música. Eu quero escutar essa e essa. Então a gente vai lá tentando agradar todo mundo e entender o momento de cada música, né? Olha, será que essa música combina depois dessa? E que da próxima, entendeu? Então, Você deixar pelo ouvinte, todo dia é a mesma música. não, Isso que é duro. Gonzaguinha, o que é, todos os dias se deixar repetindo ainda. Toca e toca de novo. Meu, como pedem Gonzaguinha, né? Djavan toca todo domingo. Eu tenho uma curiosidade. Djavan toca todo domingo. Djavan também, é coisa impressionante. Meu Deus. Diz os filósofos que quando a gente não sabe de alguma coisa, né? A gente tá assim, né? Ou melhor, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente tem um déjà vu. Agora, quando a gente não sabe de nada, né, tem um Djavan. Djavan. Djavan, boa. Muito legal, sensacional.
Ah, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Com relação à dupla João Paulo e Daniel... Ah, isso aí foi muito legal. Você tem uma isso, relação. Isso aí foi muito legal, porque foi bem no comecinho do rádio. Eu tava assim, eu tinha dor de barriga, de tão nervoso, né? Porque o rádio ele mudou muito também. Lá em 89, 1990, quando eu comecei, o rádio tinha um peso muito maior, né? E aí eu lembro que eu estava no estúdio ainda, tentando entender o que era o estúdio, era vinil, cartucheira, era uma loucura, super difícil fazer rádio, tudo analógico ainda. E o Luciano Guimarães, que era o nosso gerente da rádio lá, o famoso Tetel, ele entrou no estúdio e falou assim: ô Giovanni, tem uma dupla aí que está começando, o empresário dele trouxe, o empresário daqui de Botucatu, inclusive, chama Milton. Entrevista os caras aí, tá? Pra você ter uma ideia, o Milton foi na rádio de Brasília, tinha uma Brasília bege e um marronzinho. A Milton tinha uma Brasília, pra você ter uma ideia. Mas a gente chegou lá, olá, eu sou o João Paulo, sou o Daniel, comecinho de carreira, conhecia quase nada deles. Fizemos uma entrevista, foi muito bacana a entrevista, até o João Paulo me deu uma carona depois, que naquela época eu morava em Pardinho ainda, eu tinha que descer até o terminal rodoviário. Isso foi muito bacana, sempre estavam na rádio, conversando, sempre com a gente, e de repente morreu, né, o João Paulo, né, e depois o Daniel explodiu aí com essa linda carreira que ele está fazendo hoje, né. Mas foi bem no comecinho, assim, então você nem sabia quem que era João Paulo e Daniel, né. Olha, vamos tratar bem os caras ali, porque quando eles ficarem famosos, eles vão ter que voltar aqui. Disco com de certeza. ouro, essas coisas, volta aqui, filho. Eu já fiz minha parte, dei aula pra ele. Você cuida da produção do live. Do live, isso, mãe. Do live todo sábado, 1h da tarde. Eu quero até falar uma entrevista. Pastor, isso aqui, eu sempre quis saber o que tem. Pode, é um whisky. Não, brincadeira. 12 anos, hein? Ó, José vai gostar, hein, José? 12 anos, hein? Não, é água mesmo. Essa água Teve de uma, tá com dengue. uma entrevista no live que chamou muita atenção. Por conta do Denilson Mônaco, lá da TV Tem, hoje é diretor de jornalismo, e ele conseguiu para mim, é muito amigo do Carlos Nascimento, né? Que era da Globo, que era da Band e tal, e conseguiu o contato dele e a gente conseguiu levar o Carlos Nascimento para o estúdio. Então eu falei, e o Carlos falou assim, o que a gente vai conversar? Eu falei, Carlos, sinta-se à vontade. O programa começava meio-dia. Ele se sentiu tanto à vontade que era 4h30 da tarde, a gente estava ao vivo ainda. Nossa, 4h30 ao vivo com o Carlos Nascimento. quase um podcast, né? Ao vivo. O cara ele falava assim, posso contar uma historinha só? Pode. Ponto. Era 40 minutos com aquelas histórias maravilhosas. A principal história que mais me encantou, porque foi assim, quando as torres gêmeas caíram, né, quando os aviões bateram, ele estava ao vivo na Globo apresentando, se eu não me engano, o jornal Hoje. Olha. Então, sim. a hora que bateu de manhã lá, era 9h30, 10 horas da manhã, então ele já teve que ir para uma cabine correndo, bateu um avião, corre e tal, e ele falou que ele entrou numa cabine pequenininha, que era uma cabine de gravação de off, não era o estúdio confortável que normalmente fica, né? E aí ele começou a transmitir ao vivo, e como não existia internet na época, poucas informações tinham, os papéis iam chegando, né? Das press, fax das press, né? Iam chegando e ele ia lendo, e aí esse estúdio ele tinha um problema de RAM, tinha um retorno no ouvido dele que ficava zzz no ouvido dele. E aí ele ficou lá 5 horas. Nossa. Ele quase teve que procurar tratamento médico, porque assim, naquela pressão, ao vivo, transmitindo para todo o Brasil, naquela época a Globo, né? Era uma hegemonia na informação, todo mundo assistindo o Globo, uma das notícias mais importantes que a gente já teve na nossa história, né? Assistia e acreditava, né? Inclusive ele falava, o Carlos Nascimento, ele falava assim, ó, tá vendo essas imagens? Imagens ao vivo, isso aí não é imagem, não são imagens gravadas, são imagens ao vivo. E ele ficou também lá naquele pequeno estúdio desconfortável, com aquele rã no ouvido, Foi ele durante e a Ana horas. Paula, acho que ele estava com a Ana Paula também, Ana Paula Padrão. Eu acho que sim também, acho que era ele e a Ana ficaram Paula ali, também, né? Mas ele que ficou ali. Um momento histórico, né? E ele que estava ao vivo naquele momento, narrando tudo isso aí pra gente, na principal emissora do Brasil. Que emocionante que deve ser, né, Nossa, Luiz? com Já certeza. pensou que demais? Histórico, né? Histórico. Mas pro jornalista é muito gostoso, né? Porque você vai falar de todo o conhecimento que você tem, apesar de ser tragédia, né? Mas você vai falar do conhecimento que você tem, né? Das técnicas, enfim. E mostrar como que você faz ao vivo. Ai, meu Deus do Meu Deus do céu. Olha, nós temos que encerrar a Mas já? entrevista. Mas por que tão cedo assim, meu Deus? Temos que Oi, encerrar, ô, mas com louco. certeza espero contar com você aqui Puxa de vida. novo no programa. Por favor, que legal. Pra gente... Ó, tô te fazendo um convite ao vivo, ó, vamos, olha pra cá. Câmera 2, uma câmera 2. Ai, meu Tô te Deus. convidando ao vivo para ir amanhã participar do Live 96 a partir da 1 da tarde. Se você quiser, Olha só. você é o nosso convidado para estar ao vivo e contar um pouquinho desses bastidores desse belíssimo programa que você está fazendo aqui. Tá O que bom, você acha? beleza. Combinado? Beleza. Mas eu não Ai, aceito meu não como resposta. Todo mundo convidado, fechou? Todo mundo? Amanhã, 1 da tarde, fechou? Demorou. Tá 96 ao vivo no Live marcar. 96. Vamos combinar. Vamos lá. Esse foi o Giovanni Neto, radialista e locutor, Obrigado! jornalista. Sensacional! Muito bem, uma salva de Obrigado, palmas. Brasil!
Pode entrar.